Ei, pessoal, tudo bem? Saúde a todos com a paz de Cristo. Bradock, um abraço. Câmara, Regina, Sara, Vinícius, o povo está chegando, Moisés também. Curta, compartilha, se inscreva neste canal, tá bom? Me ajuda aí. Vamos falar então da entrevista, né? Que a Caroline Detoni, ela deu. É bom que ela fala com a boca dela, pessoal, porque, né? São, daqui a pouco, mas ela não falou, não falou. Então você vai ouvir da boca da Caroline o quê? A entrevista que ela deu falando sobre impeachment de Lula, de Moraes, porque ela agora, né, pessoal, é a toda poderosa, a dona da peneira, como eu sempre disse. Então é muito importante que a gente ouve da boca dela e ela própria vai falar para nós, né, Cidinha? Cláudia, vamos lá. Caroline detona Lula. Gostei aí. Caroline detona Lula. Essa foi boa, hein? Rapaz, vai detonar mesmo. Você vai ver o que ela vai falar aqui agora. Você sabia que um brasileiro foi eleito ontem, deputado lá em Portugal? É? Não, o nome dele é Marcos dos Santos. Ele é da direita, né? Ele é da direita, ele foi eleito lá do partido do André Ventura, né? Este camarada aí, ele é brasileiro, pelo tamanho dele, você vê que o cara, né? Não é fraco, não. Ele é dono de uma academia de artes marciais, lá em Portugal. Beleza? E ele foi eleito, né? Deputado federal. Eita! Jacira, um beijo para você, sua família, tá bom? Tereza, Júlio. O vídeo do Lula tá aqui no meu Instagram, hein? O André Ventura descendo a borracha nele, hein? Ficou legal o vídeo, né? Ficou legal aí. Vamos lá. Muita coisa está acontecendo. Brasil afora. Curtiu? Não? Ih, compartilhou também? Não. Ih, então lascou, hein? Vamos direto então ao vídeo? Ah, pessoal, tem uma coisa aqui para mostrar para vocês. Olha quem estava cantando com a Daniela Mercury aí. Barroso. Barroso dá uma onda de cantor, né? Olha aí. Estamos lascados. Cantor, estava no Carnaval no Rio, né, Juju? Abraçando lá o Paz. Esse ministro, sei não, hein? Sei não. Vamos lá, tô preparado. Ah, Bolsonaro postou um vídeo aqui agora. Vamos ver o vídeo do Bolsonaro, depois a gente vai pro vídeo da entrevista, hein? Vamos ver o vídeo dele, de Bolsonaro? Vamos soltar aqui. Bolsonaro postou, né? Alguns momentos ali que ele acha muito importante, não que os outros não sejam, tá bom? Neuzeli está lá, Vasconcelos está em Guarapari. Ô, oh, cidade bonita, né? Muita praia. Patrícia, gostou do vídeo? O homem é grande, hein? Não tem para ninguém. Não tem para ninguém. Se o Nunes Marques soltar, o homem é presidente da República, hein? Muito em breve. É isso aí. Para fechar o ciclo, né? O mundo todo aí, né? É Milley. Milley, pessoal. Milley. Rapaz, o Milley estava dando uma entrevista agora, dona Eliane, ao vivo. E aí o repórter falou alguma coisa do secretário dele, alguma coisa. Ele demitiu o secretário ao vivo. Aqui. Aí o repórter falou assim: mas você não vai falar com ele? Não, não. Eu já estou anunciando agora. Aí, ó, Solo ó. eso, además al secretario de Trabajo, digamos, lo he despedido. ¿Cuándo lo Ó a despidió? cara do repórter. En este momento lo están notificando. Ah, ya sí. Neste momento, Al secretario de Trabajo. ele fala assim: neste momento ele está notificado. Aí o repórter fala: mas assim? Ele falou assim: sim, é assim mesmo. Ó.
en este momento lo están notificando. A Yacine. Al secretario de Trabajo. Digamos, por este error. Este es un error que no debería haber cometido. Porque además, esto fue aclarado en el mes de enero, donde el consenso de todos los ministros era que nosotros tenemos que estar con los sueldos congelados. O repórter deu olhada, mas assim, qual o assunto que era aí? Ele revogou o decreto que aumentava o salário dele mesmo. Decreto do governo anterior. Então, ele não quer aumento de salário. Ele foi eleito assim, né, pessoal? Milei foi eleito assim. E ele tem que se manter assim para ele permanecer no poder. Até agora, né, ele está cumprindo aquilo que prometeu, bola para frente. Mas se vai demitir assim? Pois é. Olha aqui, ó. O Carlos está falando do precatório aí, ó. Levou 33 anos para receber, ó. Viu aí? Viu aí? Os precatórios, como é que é difícil? Vocês estão vendo aí. Por isso que enganaram vocês aí. Enganaram muita gente aí. O cara fica 30 anos sem receber. Chega um governo e fala assim, nós vamos pagar você, mas você aceita pagar a metade? Pessoal, quem negociou não foi o Lula, pessoal. Né? Eu estou vendo alguns comentários aqui para a gente fechar essa história de precatório. Não foi o Lula que negociou o precatório. Ele fez um bem bolado com os bancos e falou, ó, eu vou jogar o dinheiro aí e vocês negociam a metade. Foi isso que aconteceu. O governo não podia negociar. Não pode, porque é ação judicial. Né? Então, foi feito, o dinheiro foi. Né? O Ciro falou, né? Se pudesse marcar o dinheiro, ia ver o trajeto do dinheiro. O Ciro fala isso em vídeo, ó. Fazer uma marca ali. O dinheiro foi para o banco, do banco foi negociado. Né? Não foi o Lula diretamente. Né? Ó, olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Eu recebi a metade do valor, dona Rosa. Aqui, ó. É o povo que está falando. Tá vendo aí? Então tá aí para vocês aí. Tem onde tem fumaça, tem fogo, né, Eunice? Vou deixar aí para vocês verem. Vamos ver então aqui, já chegou uma quantidade de pessoas legal. Eu agradeço você que está curtindo, compartilhando, se inscrevendo. Daqui a pouco vocês serão conduzidos, então, a uma live aí, onde está o Sérgio, né? Onde está o Sérgio Tavares, de Portugal. Ele está muito feliz com a vitória do André Ventura. André Ventura que disse que o Lula lá não vai pisar, se for, fica no aeroporto. Aqui, ó. Olha aqui a dona Magda. Estou há 30 anos esperando o meu precatório. Olha aí. Aqui. Foi isso que fizeram, dona Eliane. Chegaram, aí chega para a senhora aí e fala bem assim, dona Magda, vamos negociar? A senhora quer receber a metade? A pessoa acaba aceitando. Não é o caso da dona Magda, viu, pessoal? Não posso falar por ela. Mas a pessoa acaba aceitando. Ah, me dá, 100 mil? Me dá 50 aí, tá tudo bem. Foi isso que fizeram com as pessoas. Mas o dinheiro já estava na conta. E outra coisa, o governo só pagou porque sabia que o povo ia aceitar os 50%, senão o governo ia pagar agora também não. Tá? Vamos lá, a dona Cecília também está aqui. Vamos ver então a entrevista para ver. Pessoal, vamos lá. Essa deputada Caroline, ela vai ter uma reunião quarta-feira. É quarta? Não, quinta, dia 14. Para poder decidir as pautas que vão colocar para andar. Dia 14. Quero te dizer uma coisa, e eu vou repetir. Já disse e vou repetir. Está fora é fácil criticar. Lá dentro, o bicho pega. Lá dentro da comissão, onde você pega um cargo de responsabilidade, é um ninho de jacaré. Aí que a gente vai ver. O Milei foi eleito assim. Eu vou fazer, e está fazendo. Está fazendo. O André Ventura, mesma coisa. Vou fazer, beleza.
O Trump falou assim, se eu for eleito na primeira semana, eu acabo com a guerra lá de Ucrânia e Rússia, não falou? Beleza. O povo está de olho. A Caroline Detone, ela é bolsonarista raiz. E ela já falou do impeachment de Lula, já falou também do impeachment do Alexandre de Moraes. E o repórter pergunta a ela agora. Fala, dona Caroline, a senhora falou em entrevista que a senhora é a favor do impeachment. E agora, a senhora vai colocar? A senhora disse também que o Alexandre de Moraes tem que ser impeachmentado. A senhora agora com o poder na mão, a senhora, qual é a ideia da senhora? Os presos do 8 de janeiro, a senhora também pode. E aí? Vamos ver? Vamos ver o que ela fala? Pessoal, não é site falando, não. É a boca dela falando. Vamos ver? O Zé perguntou aqui, se vai ter anistia, não haverá anistia para Bolsonaro na CCJ. O Zé tá... Você perguntou, Zé? Passou rápido aqui. Olha, ela disse que é a favor. Se observar que há um exagero. Eu quero perguntar a você aqui agora. Ela disse que vai colocar a anistia de Bolsonaro em votação se observar um exagero. Veja, há um exagero ou não? Há um exagero ou não? Contra Bolsonaro. Vamos ver agora? Pessoal, a entrevista dela é top, tá? Vamos ver. Enquanto você curte e compartilha. O repórter pega ela pelo pé, hein? Aqui, ó. Classifica a atuação do ministro Alexandre de Moraes. E acrescentaria o seguinte, o Eduardo Bolsonaro falou em entrevista nos Estados Unidos que o Brasil vive uma ditadura. A senhora concorda? Eita! E aí? E aí? Qual a resposta? Veja que a entrevista foi ontem, beleza? Olha lá, 10/3. Vamos ver? Vamos ver? Olha, no ano passado nós, como oposição, fizemos uma obstrução muito grande durante semanas e o Pacheco foi sensível a isso, no sentido de que muitas das prerrogativas que nós temos, nossa imunidade parlamentar, muitas vezes não é respeitada. O que eu falo aqui e repriso é que cada um dos poderes tem suas próprias competências e nós temos uma só baliza que deve guiar a todos os poderes, que é a Constituição Federal. Então, eu sempre fui crítica ao fato de que inquéritos iniciem no Poder Judiciário, de que o Poder Judiciário faça política pública, porque quem cabe fazer política pública é o Poder Executivo, de que o Judiciário interfira na legislação com ativismo judicial e legisle no nosso lugar, ou que não considere como válida a imunidade dos colegas, muitas vezes determinando medidas que violam e relativizam essa imunidade. Então, nesse ponto de vista, eu sou absolutamente crítica a esses excessos. Sempre fui e sempre serei. Mas especificamente sobre o Alexandre de Moraes e sobre a declaração do Eduardo Bolsonaro de que no Brasil há uma ditadura. Especificamente sobre esses pontos, por favor, senhora. E agora? E agora? O cara voltou à pergunta. E agora? Pegou pelo pé. É aquilo que eu falei para você, né, pessoal? É aquilo que eu falei. A pessoa, ela tá lá. É deputado, o pau quebra. Pô. Agora, minha filha, você tá com a peneira. E aí? Eu quero que você fale do Moraes. Eu quero que você fale do impeachment do Lula. E agora? Vamos ver? Vamos ver? Olha, eu acredito que há pontos em que esse avantajar do judiciário mais como tem um viés totalitário, sim, quando a gente extrapola o exercício dos poderes. Por isso que o Congresso Nacional tem que exercer o freio de contrapeso que está na Constituição. Então, por exemplo, no caso desses processos em que a gente percebe que pessoas que nem estavam no local ou que não tiveram o devido processo legal, contraditório, ampla defesa nesses processos, por isso que se fala em processo de anistia, porque os advogados falam que demoraram e muitos nem tiveram acesso aos autos, que as penas não são individualizadas, que são sentenças genéricas. Isso viola o artigo 5º da Constituição de Direitos e Prerrogativas, direitos fundamentais.
Ela está dizendo aí, pessoal, do 8 de janeiro, que as pessoas nem sequer estavam lá, algumas estão sendo condenadas, né? É exatamente isso que ela está dizendo. Mas o repórter aperta ela mais para frente. Para o impeachment do Lula, a senhora vai? A senhora vai colocar em pauta? Esse repórter pegou pelo pé. Deixa eu perguntar aqui, você está achando que ela está indo bem nas perguntas ou ela está dando uma ensaboada? Essa é a Caroline que vocês conheciam como deputada simples mesmo, agora como chefe da comissão mais importante da Câmara, aí ela está dando a ensaboada. Responde para mim, porque vai chegar no impeachment agora, hein? E aí? Arregou? A Edna falou que ela arregou. E aí? Vamos lá. Vamos ver. Nós estamos aqui, pessoal, para mostrar. É ela que está falando, não é fake news, não é inteligência artificial, não. Aqui é ao vivo. Vamos lá. Fundamentais do acusado. Então, nesse sentido, nós somos críticos, sim, a esses tipos de processos. Tá? A senhora já então, nesse sentido... A senhora já discursou, inclusive, em defesa do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, né? A senhora continua avaliando que ele deveria sofrer o impeachment? E agora, José? E depois dessa é o impeachment do Lula. E agora, ela vai falar que é a favor do impeachment do ministro Alexandre de Moraes? Já tem gente aqui falando que ela está dando uma ensaboadazinha, né? Veja bem, nós estamos assistindo. Vamos lá, eu não aguento com os comentários, eu adoro. Vamos lá, que agora é o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. E aí? Mas veja aqui também, né, pessoal? A verdade tem que ser dita. O impeachment do ministro Alexandre de Moraes é competência do outro presidente da CCJ. Ela é presidente da CCJ, pessoal, da Câmara. A Câmara não é responsável por colocar impeachment de Moraes, não. Esse quem tem que colocar é o Alcolumbre. O Davi Alcolumbre é presidente da CCJ do Senado. Ela é presidente da CCJ da Câmara. Mas veja bem, agora ela vai dar uma escorregada, porque realmente é competência do Senado. Mas depois dessa vem o impeachment do Lula. Aí sim, aí é ela. Porque o impeachment do Lula passa pela comissão dela, não pela comissão do Senado. Vamos ver, só para vocês entenderem, tá bom? Vamos lá. Eu vou voltar até a pergunta aqui para vocês verem que o bicho pega. Prerrogativas, direitos fundamentais do acusado. Então, nesse sentido, nós somos críticos, sim, a esses tipos de processos. Tá? A senhora nesse sentido... A senhora já discursou, inclusive, em defesa do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, né? A senhora continua avaliando que ele deveria sofrer o impeachment? Olha, o que eu falei foi que cumpre ao Senado Federal fazer o juízo de valor acerca disso, acerca desses excessos. Não cumpre a Câmara dos Deputados. A nós cumpre zelar pela freios e contrapesos, especialmente do Poder Executivo, no caso do Lula. Tanto que teve um noticiário que falou, é pela CCJ que passa o pedido de impeachment. Sim, do Poder Executivo. Então, o que a gente pode avaliar na Câmara é o impeachment relacionado ao Poder Executivo, com relação ao STF cumprir ao Senado. Não, e até é interessante a gente saber. A atribuição é do Senado, né? Agora, politicamente, a senhora tem uma posição, né? Expressou essa posição, não é? Inclusive em discurso, né? A favor do impeachment dele. A senhora mudou de posição? Eita! E aí? Ela mudou de posição porque agora chegou a ela. Ela escorregou ali sobre o impeachment de Moraes, mas é aquilo que eu falei, né, pessoal? Ela não tem que ficar... Isso aí é Davi Alcolumbre lá. E agora o repórter fala assim, a senhora já discursou pelo impeachment do Lula. Tá. A senhora agora está com a faca e o queijo na mão. A senhora é presidente da CCJ. E agora? A senhora vai colocar para andar o impeachment do Lula? Chegou o momento, pessoal, então, da gente saber se a presidente da CCJ vai ter coragem de colocar o impeachment do homem. Marcelo, meu xará, se tornou membro. E agora, sim ou não, dona Célia?
Ó, curtiu, compartilhou? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver, vamos ver. Tem gente aí já falando que ela está escorregando. Veja bem, nós estamos mostrando o que aconteceu, tá, pessoal? Eu prefiro aguardar. Vamos ver. Escorregou ou não escorregou? Não, eu não mudei de posição. Eu acredito que alguns excessos merecem correção. O processo de impeachment é um dos meios constitucionalmente previstos para prevenir quanto a excessos na atuação das autoridades públicas, né? Então, com relação a isso, primeiro tem que ser admitido o processo, depois tem que tramitar. E acredito que existem alguns excessos, sim, e eles podem ser avaliados com o devido processo legal, né? Ao contrário do que muitas vezes se faz, eu sou a favor de que se dê contraditório, ampla defesa e que isso seja avaliado dentro da casa competente. Interessante a senhora responder essa pergunta do Josias, deputada, porque a senhora é um nome forte no PL, agora assume a CCJ. Tudo bem que não está no Senado, está na Câmara, mas acha que isso deveria andar no Senado? Acha que o PL deveria retomar isso no Senado, não? O impeachment de Alexandre de Moraes? Olha, uma das coisas que nós queremos que tramite é aquela PEC que impede que uma decisão monocrática... Ela agora vai falar o quê, pessoal? Da PEC que impede uma decisão monocrática. Veja, a repórter, não foi isso que a repórter perguntou, né, pessoal? A repórter perguntou o quê? Impeachment do ministro Alexandre de Moraes. E ela responde sobre aquela PL de quê? De um ministro sozinho não derrubar uma decisão. Então, ela não responde diretamente o impeachment, que nós queremos saber o impeachment, né? Não é... Mas tá, vamos lá, vamos ver, ó. Seja apta a suspender os efeitos de uma lei em vigor. Por exemplo, essa PEC foi relatada, a PEC 8 foi relatada pelo senador Amin, que é do meu estado, e, por exemplo, assim, um projeto de lei tramita pela Câmara, pelo Senado, é sancionado pelo presidente da República, está valendo, aí vai um só ministro com uma decisão monocrática e suspende uma lei que foi aprovada legalmente. Só a gente pediu para o presidente Pacheco pautar, ele pautou, foi aprovado e gerou uma reação inesperada e muito forte do Supremo Tribunal Federal, de vários ministros, né, do Supremo, que encararam isso como uma afronta, e na verdade não é uma afronta, é o cumprimento ao Estado de Direito que deve viger no Brasil, que significa o quê? Se a lei é aprovada pelas duas casas, sancionada pela Presidência da República, não pode ser suspensa por uma decisão monocrática, tem que ser feito por uma decisão colegiada. Então, nesse sentido, eu sou a favor que a gente possa tramitar essa PEC. Essa PEC não está hoje na CCJ, ela não foi nem despachada pelo LIR, mas eu entendo que é por aí, a gente tem que ter respeito às prerrogativas de cada poder. A minha defesa é que cada poder seja exercido dentro dos seus próprios limites, que o Supremo não legisle, como no caso agora da questão da maconha, que a quem cumpre dizer que nós não vamos liberar droga, e muitas vezes não vai ter uma lei liberando droga, é o Congresso Nacional. Então, muitas vezes isso é uma coisa muito importante deixar claro. Quando o Congresso Nacional não legisla acerca de um assunto, muitas vezes esse assunto foi submetido e foi rejeitado. Isso é a resposta. Pessoal, a entrevista aí foi cortada. Ela abrochou, amarelou, escorregou, ou você achou que ela foi firme nas respostas? Se você pegar uma sequência, você vê que, em alguns casos, ela meio que deu uma escorregada. Então, nesse momento, nós vamos, então, assistir sem cortes o depoimento, então, que vocês vão ver a sequência agora, beleza? Senhora, como a senhora classifica a atuação do ministro Alexandre de Moraes? E acrescentaria o seguinte: o Eduardo Bolsonaro falou em entrevista nos Estados Unidos que o Brasil vive uma ditadura. A senhora concorda? Olha, no ano passado nós, como oposição, fizemos uma obstrução muito grande durante semanas e o Pacheco foi sensível a isso, no sentido de que muitas das prerrogativas que nós temos, nossa imunidade parlamentar, muitas vezes não é respeitada. O que eu falo aqui e repriso é que cada um dos poderes tem suas próprias competências e nós temos uma só baliza que deve guiar a todos os poderes, que é a Constituição Federal. Então, eu sempre fui crítica ao fato de que inquéritos iniciem no Poder Judiciário,
de que o Poder Judiciário faça política pública, porque quem cabe fazer política pública é o Poder Executivo, de que o Judiciário interfira na legislação com ativismo judicial e legisle no nosso lugar, ou que não considere como válida a imunidade dos colegas, muitas vezes determinando medidas que violam e relativizam essa imunidade. Então, nesse ponto de vista, eu sou absolutamente crítica a esses excessos. Sempre fui e sempre serei. Mas especificamente sobre o Alexandre de Moraes e sobre a declaração do Eduardo Bolsonaro de que no Brasil há uma ditadura. Especificamente sobre esses pontos, por favor, senhora. Olha, eu acredito que há pontos em que esse avantajar do judiciário tá mais como tem um viés totalitário, sim, quando a gente extrapola o exercício dos poderes. Por isso que o Congresso Nacional tem que exercer o freio de contrapeso que está na Constituição. Então, por exemplo, no caso desses processos em que a gente percebe que pessoas que nem estavam no local ou que não tiveram o devido processo legal, contraditório, ampla defesa nesses processos, por isso que se fala em processo de anistia, porque os advogados falam que demoraram e muitos nem tiveram acesso aos autos, que as penas não são individualizadas, que são sentenças genéricas. Isso viola o artigo 5º da Constituição de Direitos e Prerrogativas, direitos fundamentais do acusado. Então, nesse sentido, nós somos críticos, sim, a esses tipos de processos. Tá? Nesse sentido... A senhora já discursou, inclusive, em defesa do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, né? A senhora continua avaliando que ele deveria sofrer o impeachment? Olha, o que eu falei foi que cumpre ao Senado Federal fazer o juízo de valor acerca disso, acerca desses excessos. Não cumpre a Câmara dos Deputados. A nós cumpre zelar pela freios e contrapesos, especialmente do Poder Executivo, no caso do Lula. Tanto que teve um noticiário que falou, é pela CCJ que passa o pedido de impeachment. Sim, do Poder Executivo. Então, o que a gente pode avaliar na Câmara é o impeachment relacionado ao Poder Executivo. Com relação ao STF, cumpre ao Senado. Não, e até é interessante a gente saber. A atribuição é do Senado, né? Agora, politicamente, a senhora tem uma posição, né? Expressou essa posição, né? Inclusive em discurso, né? A favor do impeachment dele. A senhora mudou de posição? Não, eu não mudei de posição. Eu acredito que alguns excessos merecem correção. O processo de impeachment é um dos meios constitucionalmente previstos para prevenir quanto a excessos na atuação das autoridades públicas, né? Então, com relação a isso, primeiro tem que ser admitido o processo, depois tem que tramitar. E acredito que existem alguns excessos, sim, e eles podem ser avaliados com o devido processo legal, né? Ao contrário do que muitas vezes se faz, eu sou a favor de que se dê contraditório, ampla defesa e que isso seja avaliado dentro da casa competente. Interessante a senhora responder essa pergunta do Josias, deputada, porque a senhora é um nome forte no PL, agora assume a CCJ. Tudo bem que não está no Senado, está na Câmara, mas acha que isso deveria andar no Senado? Acha que o PL deveria retomar isso no Senado, não? O impeachment de Alexandre de Moraes? Olha, uma das coisas que nós queremos que tramite é aquela PEC que impede que uma decisão monocrática seja apta a suspender os efeitos de uma lei em vigor. Por exemplo, essa PEC foi relatada, a PEC 8, foi relatada pelo senador Amin, que é do meu estado, e, por exemplo, assim, um projeto de lei tramita pela Câmara, pelo Senado, é sancionado pelo presidente da República, está valendo, aí vai um só ministro com uma decisão monocrática e suspende uma lei que foi aprovada legalmente. Só a gente pediu para o presidente Pacheco pautar, ele pautou, foi aprovado e gerou uma reação inesperada e muito forte do Supremo Tribunal Federal, de vários ministros, né, do Supremo, que encararam isso como uma afronta. E, na verdade, não é uma afronta, é o cumprimento ao Estado de Direito que deve viger no Brasil. Que significa o quê? Se a lei é aprovada pelas duas casas, sancionada pela Presidência da República, não pode ser suspensa por uma decisão monocrática, tem que ser feito por uma decisão colegiada. Então, nesse sentido, eu sou a favor que a gente possa fazer tramitar essa PEC. Essa PEC não está hoje na CCJ, ela não foi nem despachada pelo LIR, mas eu entendo que é por aí. A gente tem que ter respeito às prerrogativas de cada poder. A minha defesa é que cada poder seja exercido dentro dos seus próprios limites, que o Supremo não legisle, como no caso agora.
Pessoal, vamos lá. Se vocês quiserem saber, vocês querem a minha opinião sobre isso? Vamos lá. Vamos lá. Daqui, o Davi Alcolumbre, presidente da CCJ, colocou para quarta-feira uma votação muito importante agora, hein? Nesse momento, quarta-feira. Ele, então, a Carol e o Davi Alcolumbre, o que tem em comum? Né? Os dois são presidentes de comissões, uma em cada casa. Veja bem, pessoal, você estava acostumado, né, em declarações da Carol, tem aquela também, Júlia, né, Zanata, que sempre é firme ali, né, não sei o quê, papapá. Aquilo que eu falo, pessoal, quando chega lá, né, a situação é complicada. Quero dizer o seguinte, que o cara perguntava uma coisa e ela escorregava e respondia outra. Ficou claro aqui para você, né, pessoal? Vocês queriam ouvir o quê? Agora eu lutei para chegar aqui na CCJ, sou presidente e vou fazer o possível e impossível para pautar o impeachment do Lula. É isso que você queria ouvir. É verdade ou é mentira? Vamos rasgar a taioba aqui. Né? Não tem criança aqui. Né? Porque o Lula tem que sofrer o impeachment, papapá, papapá. Beleza, o deputado está falando. Agora eu estou com a caneta. Eu estou com a caneta. Beleza. Então, eu acho que você queria ouvir isso, eu queria, todo mundo aqui queria ouvir. Não é isso? E a hora que pedir de impeachment, processo legal, papapá, processo legal, mas na hora que está discursando, como deputado, não fala de processo legal, papapá. Nós temos que botar o impeachment para andar, né? Assim, então o povo acostumou com isso. Agora o cara está em cima do palanque, bem assim, nós, deputados da direita, nós queremos o impeachment do Lula, mas nós queremos também o processo legal. Aí o discurso começa a amarelar, né, pessoal? Né? A Carol, a gente sabe que ela é bolsonarista, raiz, ela é firme nas decisões ali, fala mesmo. Agora, pessoal, ela tá com a caneta e será cobrada por isso, pessoal. Porque o impeachment do Lula, né, pessoal? E acredito que ela fica 2 anos, o cargo dela ali é 2 anos. Passa pela mão dela. O impeachment do Lula passa pela mão dela, primeiro do que a mão do Arthur Lira. Então, hoje, o primeiro passo para o impeachment no Brasil é a Caroline. Tá? E o povo da direita vai cobrar ela sim. Vai cobrar e está certo. Está certo. Você votou nela para quê? Né? Então, ela vai ser cobrada por repórteres, por vocês e para todo mundo. Agora, também, pessoal, vamos lá. Ela nem assumiu ainda. Calma. Acho que devemos dar um voto de confiança. No dia 14 vai ter reunião para decidir aí. Eu já sei que algumas propostas vão seguir. Aumentar a pena para bandido, que é uma proposta do Kim Katakokim, e tem uma proposta também da Carla Zambelli. Beleza, mas o povo está interessado mesmo em outra coisa. E vocês sabem muito bem o que é. Concorda comigo, pessoal? Concorda ou não? Falar, olha aqui, olha o que o Davi Alcolumbre acabou de fazer agora. Olha aqui, presidente da CCJ, né? Ele é o presidente da CCJ. Tá aí, ó. Ó, drogas para votação em comissão no Senado. Tá aí, ó. Ó ele aí. Lê isso aqui. O presidente da CCJ, ó, o senador Davi Alcolumbre, União Brasil, marcou para quarta-feira, dia 11, análise. Para quarta-feira. É rara a data aí. Análise da proposta de emenda à Constituição que criminaliza qualquer porte de drogas, etc. e tal. Tá vendo aí? Então, pessoal, o que eu quero dizer para vocês? Que aqui não está falando que foi o Pacheco que colocou. Aqui está falando o presidente da CCJ. É ele que decide, é ele que está com a peneira. Então, ele pode colocar o impeachment do Lula para andar? Não, Davi Alcolumbre, mas ela pode. Ela pode. Né? E aí? Vai ter coragem? Vai ter pulso firme? Vamos aguardar os próximos dias aí, porque cobrada ela vai ser. E veja, eu não vou criticar a deputada, não vou fazer isso, porque, pelo amor de Deus, né, ela sequer assumiu ainda. Nós mostramos uma entrevista, vamos ver, vamos dar um crédito à deputada, né, pessoal? Pelo amor de Deus.
a pessoa assume, você já quer que ela... Calma aí, vamos ter um pouquinho de paciência, mas também tudo tem limite na vida, né? Tudo tem limite. Vamos ver os 2 anos aí. E agora vocês vão entrar ao vivo, o YouTube vai transportar vocês. O Sérgio Tavares está falando ali agora, o Sérgio Tavares é repórter de Portugal, que o Lula não entra mais em Portugal, né? Acabou para o Lula. Inclusive, eu vou soltar o vídeo de novo aqui, que está fazendo o maior sucesso, o videozinho, tá bom? Olha aqui, vamos lá. O senhor presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, não vai entrar em Portugal. Não é possível. E nós não vamos deixar que entre em Portugal. E que este governo não vai deixar entrar esses corruptos internacionais todos aqui no nosso território. Que diabo é isso? Corruptos, já temos cá muitos, não precisamos que venham mais de fora. Não pode ser assim. Neste país, ainda mandamos nós. E neste país, ainda escolhemos nós quem vem e quem não vem. E eu vou que sim. Aconselhava, honestamente, porque eu não estou a brincar. Eles não vão entrar mesmo. E eu vou com o Alexandre de Moraes no aeroporto. E eu garanto, o senhor Lula da Silva ficará no aeroporto. Não, esse cidadão não pode estar falando a verdade. Se insistir, vai para uma cadeia. Então não venho. Mas ele já sabe o que é isso também, não será uma grande novidade para ele. Me ajuda. Esse vídeo está aqui no meu Instagram, aqui embaixo. É só você ficar aí agora. O YouTube, o Sérgio Tavares está falando agora. Vamos para lá? Eu gosto muito do Sérgio Tavares, repórter aí de Portugal. Um beijo.